Fala pessoal, Luciano Oliveira aqui de novo, dando sequência aqui ao nosso treinamento. Na última aula a gente colocou um pouquinho de movimento aqui, a gente ligou a TV, vamos ver como é que ficou, dá um play aqui. Vamos se aproximar ali da TV, olha lá. Então já está funcionando lá, a TV ficou ligada. Nessa videoaula a gente vai colocar um pouquinho mais de movimento no nosso projeto. A minha ideia é colocar um pouquinho de animação ali nas folhas ali, que tá bem parado, né? E a gente vê movimento lá do céu, mas não tem movimento aqui nas folhas, né? Como se não tivesse vento. A gente vai colocar um pouquinho de animação ali, criar um material com movimento, né? Como se tivesse o vento balançando ali as folhas do nosso projeto. Então vamos lá. Vamos chegar aqui na sacada. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar aqui a pasta que a gente colocou os nossos pendentes, tá? Então, se eu não me engano é aqui, ó, planta pendente. Voltei aqui na pasta contente, vou aqui em planta pendente, e aqui a gente tem todos os materiais e texturas relacionados ao nosso pendente aqui, né? Então vamos identificar os materiais que estão aplicados aqui, ó. Vamos aqui em materiais. Bom, tem 4 materiais, né? Um aqui é óbvio, que é esse primeiro que é do vaso, e tem 2 tipos, pelo que eu estou vendo aqui, tem 2 tipos de planta. Deixa eu aproximar aqui dessa daqui. Ó, se eu aplicar esse material aqui, tenho esse tipo de planta. E se eu aplicar esse material aqui, tem esse outro tipo de planta, tá? A gente pode fazer um material único, 2 diferentes, para ficar mais rico, né, a nossa planta aqui. E vamos ver como é que funciona. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, lembrando que esse material aqui, ó, se eu clicar 2 vezes, eu vou abrir a tela de edição de materiais que vem lá do SketchUp. Não é isso que eu quero ter mais opções, né? Então eu vou fechar aqui, vou criar um material próprio. Vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui em material, vou chamar de folha 1. É só folha. Vou dar um Enter de novo para entrar aqui no campo de edição. E tá lá a nossa tela de edição de materiais nativos, né? O que a gente precisa colocar aqui? Primeira coisa é identificar a textura, pode ser aquela mesma textura que a gente estava olhando lá anteriormente. Para trazer uma textura, eu tenho essa variável aqui, ó, vou colocar texture, vou procurar texture simple. Essa daqui, ó, o atalho é o T, vou jogar aqui e vou dizer que é a textura de folha. Então vamos lá buscar. Aqui em planta pendente, ó, tem a pasta de texturas. E as texturas estão aqui. Então, vamos usar essa aqui primeiro. Ó. Eu vou selecionar ela. Vou voltar lá na tela de edição de materiais. E vou clicar aqui na setinha com a Texture Sample selecionado. Aí ele vai identificar que aquela textura que eu selecionei é a textura que eu quero. Tá? E vou conectar aqui em RGB na Color Base. Beleza? Uma outra coisa que a gente precisa fazer, e agora a gente vai conhecer uma nova variável, eu lembro dela como Wind, essa daqui, ó, Simple Grass Wind. Eu vou trazer ela aqui para o nosso cenário e vou conectar o mesmo RGB aqui no último node dessa textura, tá? Vai ficar assim, bem fácil. E aqui pessoal, antes de mais nada, eu clico aqui na folha, aqui no material principal e transformo aqui o modo de mistura com máscara, beleza? Vai fazer essa transformação aqui. Beleza, posso voltar aqui, eu vou trazer outras variáveis aqui, vou trazer uma constante, que vai dizer a intensidade dessa animação. Vou trazer uma outra constante que vai dizer a dimensão, né? Essa animação vai até onde no deslocamento. E também vou trazer outra variável aqui, outra constante, que vai dizer a velocidade desse movimento. Tá? Para mim não me confundir, eu vou transformar essas constantes em parâmetro. Vou clicar aqui com o botão direito. Na primeira opção tem a opção de eu transformar em parâmetro.
Eu vou colocar o nome nelas, porque senão eu vou me confundir depois. Intensidade é a primeira. A segunda aqui vai tratar do movimento, né? Então eu vou converter em parâmetro, vou colocar movimento ou dimensão, ou algo que você possa lembrar depois. E a última aqui vou transformar também em parâmetro e vou colocar velocidade. Beleza. Tudo isso aqui eu vou conectar nesse node aqui, ó, deslocamento na posição do mundo. Beleza? Vai ficar assim. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos salvar. Beleza, pessoal? Salvei, vou fechar. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá no material que a gente criou, aqui em materiais, né? Esse material aqui, folha. Eu vou criar uma instância desse material, porque eu quero fazer essas alterações em tempo real. Posso deixar esse nome aqui mesmo. Beleza. Vou minimizar, deixar aqui menorzinho. E vou aplicar esse material, uma planta qualquer aqui, e vou ver se está funcionando. Vamos esperar aqui o software compilar os shaders e vai aparecer para a gente aqui algum preview. Bom, pessoal, apareceu para a gente aqui o preview da nossa folha. A gente começa a perceber que apareceu alguns problemas, tá? A gente precisa corrigir. Então vamos lá. Vou voltar aqui no material nativo, aquele primeiro material que a gente criou, né? O principal, na verdade. E aqui a gente vai definir a coordenada da textura. Então vamos procurar aqui essa variável que chama texture chord, que vai controlar a posição da textura na geometria, né? E para ela funcionar a gente vai precisar também de um multiply. Opa, tá aqui. E de um outro parâmetro que vai controlar, né? Eu vou copiar isso aqui e vou colar. Vou utilizar isso aqui mesmo. Vou colocar no B, texture chord no A e vou conectar multiply aqui em UVs, que vai controlar ali a posição, né? Aqui intensidade eu vou renomear para escala. Beleza. Uma outra coisa que eu vou fazer, pessoal, vou voltar aqui para ficar mais visível. Perceba que tem esses pontos pretos, essas bordas pretas aqui na textura. E o que é isso aqui? Isso aqui na verdade é o canal alfa aparecendo. A gente precisa voltar aqui e dizer para o nosso material que o canal alfa funcione como máscara. Então tá vendo aqui, ó, em Texture Sample, onde tá pra gente aqui o R, o G, o B e o alfa, eu pego o alfa e puxo aqui, ó, em máscara de opacidade, tá? Daí ele vai me transformar ali, vai ficar invisível o preto, né, que na verdade é o transparência ali. Beleza? Deixa eu visualizar aqui o que mais que a gente tem que fazer. Bom, acho que é basicamente isso daí. Vamos testar lá no mundo como é que tá ficando. Beleza, pessoal? O nosso preview aqui sumiu, mas a gente já vai entender o motivo. Eu vou fechar aqui. A nossa folhinha, ela tá invisível. Na verdade, ela tá aqui. A gente só precisa mudar aqui na escala de forma com que ela apareça. Se eu for fazendo a alteração devagarzinho, ela vai aparecendo. Lembrando que tem um canal alfa que ele tá... Tudo que tá aparecendo em preto aqui, na verdade, é uma imagem PNG que tá recebendo a informação em alfa e fica preto aqui, né? A gente tem que dizer para ela que o canal alfa seja transparente. Foi o que a gente fez lá, transformando em máscara. Tá, então perceba que agora a nossa textura, ó, ela tá... Deixa eu me aproximar aqui. A textura da nossa folha, ela tá de ponta cabeça, né? Tu tem que fazer o seguinte, tem que arrastar aqui para conseguir o número negativo. Daí ela começa a aparecer no tamanho certo, tá?
Aí você tem que configurar para que não apareça 2, nem 4, nem 6. Posiciona certinho para ficar uma folha de forma certa, né? Beleza, finalizou isso. Vamos mexer aqui nos outros parâmetros que vai trazer o movimento, né? Aqui a gente tem intensidade, movimento e a velocidade. Vamos colocar aqui, vamos arrastar, colocar 0,5 para todos, para a gente entender como que é esses parâmetros, né? Olha só, nossa folha agora tem movimento, ela tá bem, o movimento tá bem esquisito ainda, né? Vamos configurar isso daí. A questão do movimento é o tamanho desse movimento. Perceba que quanto mais eu mexo aqui, mais amplo é esse movimento, né? Então esse aqui acho que é o parâmetro que a gente tem que tomar mais cuidado, que é eu chamei aqui de movimento, né? Eu vou colocar aqui 1,1, acho que tá bom. A questão da velocidade também, tu vai manipular aí, né? Conforme tu vai mexendo aí, vai achando aí o ajuste ideal aí para tua cena. Velocidade eu não quero nada muito forte, só quero que as folhas tenham um movimento suave, como tá aqui mais ou menos. E perceba também que o nosso material, né, deu bastante qualidade para a geometria, principalmente quando a gente conectou o canal alfa lá na máscara, né, ficou como se a geometria tivesse toda recortada certinho na dimensão da textura, diferente daqui, né, a gente vê os recortes bem grosseiros. Então tá, pessoal, tá feito. Então basicamente é isso. O que a gente tem que fazer agora é jogar, né, essa textura, esse material de instância que a gente criou no resto das folhas. A gente pode fazer isso tudo de uma vez ou devagarzinho aplicando uma por uma. Outra coisa que a gente pode fazer para criar mais realidade é criar um outro material com a textura, com a outra textura, né? Vamos fazer isso então, ó. Vamos voltar aqui em, cadê? Planta pendente, lá em materiais, materiais, isso, vamos criar um outro material aqui, chamar de folha 2, folha 2, sem espaço, né? E vamos fazer basicamente a mesma coisa. E olha só que bacana, já que a gente tem a mesma configuração no material, eu posso simplesmente copiar e colar tudo isso aqui, Ctrl C, vou abrir o material folha 2 aqui, Ctrl V, olha só que bacana, tudo pronto. E agora é só conectar os nodes na posição certa, né? Aqui em Simple Grass Wind, deslocamento de posição do mundo, e aqui a gente puxa um outro para Color Base. Basicamente está pronto. E agora é só alterar a textura. Então eu vou identificar aqui a textura. Essa aqui a gente já usou. Vamos voltar aqui em materiais. Textura. Essa daqui que a gente quer fazer agora, né? Então vamos voltar aqui. Lá no Texture Simple e dizer que agora a gente quer essa textura aqui. Pronto, criamos um material bem rapidinho, utilizando aí o Ctrl C, Ctrl V, vamos salvar. Agora a gente tem dois tipos de folhas diferentes, para ficar mais rico ali o nosso pendente, o nosso verdinho ali, né? Nossa planta pendente ali. Vamos salvar aqui e vamos aplicar de forma aleatória aí cada material para cada pétala lá. Beleza? Vamos fechar aqui. O ideal é a gente criar também uma instância para aquele material. Opa, planta pendente, materiais. Folha 2.
a gente criar uma instância também para a gente ver na prática, em tempo real, as alterações que a gente fizer, né? E como a gente tem dois tipos de folha aqui num monte de plantas aqui, né, de folhas, outra coisa que é muito legal a gente fazer também é aplicar parâmetros diferentes, né? Porque a gente sabe que o vento tem movimentos aleatórios assim na planta, né? Tá vendo aqui que vai ficar, se a gente aplicar o mesmo material para todas, o movimento vai ficar bem repetitivo, não é isso que a gente quer, né? Então a gente pode brincar dessa forma. Uma outra coisa que faltou a gente fazer aqui na correria foi conectar o canal alfa na máscara de opacidade. Outra coisa que a gente não fez também é transformar o material base em material com máscara. Faltou essa configuração, né? Aí agora sim habilita pra gente aqui, ó, a opção de máscara de opacidade. Vamos salvar isso aqui de novo e agora esperar um pouquinho para aplicar o material lá no nosso mundo. Fechou? Vamos salvar e fechar aqui. Vamos aplicar, já está aplicado. O que a gente tem que fazer agora é identificar, né, a escala certa desse material. Olha só, só vou clicar aqui em escala e vou identificar a melhor posição. Acho que essa aqui é a melhor posição. E vamos alterar os valores também aqui de movimento para ficar diferente dos valores que a gente aplicou no material 1, né? Vamos ver na prática aqui como que tá. Olha só, até mais interessante a gente deixar um movimento mais rápido que o outro, né? Ó, a gente faz um material com movimento mais suave e um material com movimento um pouco mais dinâmico, para não ficar igual, né? Acho que assim ficou bacana, só o movimento aqui que eu vou deixar um pouco menor. Beleza, e agora que a gente tem dois materiais prontos, distintos, é só a gente brincar um pouquinho aplicando aqui as duas instâncias, né? Um pouquinho em cada parte. Então vamos lá. Vai aplicando aí de forma aleatória. Clica, segura, arrasta e joga. Olha que bacana que tá ficando a nossa samambaia. Não sei se esse é o nome certo, mas vou chamar de samambaia. Conforme a gente vai aplicando, vai sumindo essas bordas mais escuras e vamos ganhando qualidade também no nosso projeto, né? Show de bola! Bom, pessoal, tá feito. A gente aplicou aí, acho que não faltou nenhuma.
Nenhuma folha, tá tudo aplicadinho. Faltou uma aqui agora que eu vi. Ok, a maioria tem movimento. A gente ganhou bastante qualidade aí no nosso projeto. Vamos dar um play para ver como é que ficou. Show, já estou aqui com o projeto aberto, nossa TV está ligada, vamos se aproximar aqui da sacada, vamos ver como é que tá as plantas. Olha que show, as plantas já têm movimento. Então, depois a gente vai aplicar lá na outra. Vamos encerrar essa videoaula por aqui, pessoal. Espero que você tenha aprendido aí um pouco mais. Vejo vocês nas próximas videoaulas. Um abraço.